Olá, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao terceiro Encontro Nacional da Educação dos Jovens e Adultos, EPT, nesta tarde com uma mesa temática, Formação de Educadores da EJA, EPT, Relações de Múltiplos Aprendizados e Criação Cotidiana. Para nosso diálogo hoje, nós contamos com nossos companheiros intérpretes, a Laís, a Natasha e a Luciane, e contamos com a discussão dos palestrantes, nossos queridos professor Jailson Costa e professora Jane Paiva. Sejam todos muito bem-vindos, e já começando, para nós não perdermos tempo no nosso diálogo, eu gostaria de convidar o professor Jailson Costa, que é professor do curso de licenciatura em Física do Instituto Federal de Alagoas, Campus Piranhas, na área de formação de professores, doutor em Educação pela Universidade Federal de Alagoas, com um período sanduíche no programa de pós-graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, é mestre em Educação pela UFAL, possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual de Alagoas, UNEAL, faz parte do Fórum Alagoano da Educação de Jovens e Adultos, FAEJA, membro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, ANPED, líder do Grupo Interdisciplinar de Pesquisas em Educação de Jovens e Adultos, atuou como formador de professores no Projovem Urbano, tem experiência docente na área da educação de jovens e adultos, no ensino fundamental 1 e 2 e na formação docente em nível superior. Como professor substituto do Centro de Educação CEDU-UFAL, com atuação na área de didática e práticas de ensino. Desenvolve pesquisas no campo da história e política sobre os enfoques da história oral e da memória. Professor Jailson, seja muito bem-vindo. Nossos agradecimentos muito especial por ter aceito o nosso convite e por estar aqui conosco nessa tarde, compartilhando esses saberes, esses conhecimentos na área da educação de jovens e adultos. Com o senhor a palavra, nós temos de 30 a 40 minutos para essa conversa. Mais adiante, a professora Jane Paiva chega até nós e a gente dá continuidade à nossa atividade. Seja bem-vindo. Ok, boa tarde a todos e todas. Eu que agradeço, dizer da satisfação de poder estar nesse momento tão importante, tratando dessa temática que é tão importante para todos nós, que é a formação dos educadores da educação de jovens e adultos, a partir dessas relações de múltiplos aprendizados e criação cotidiana. Então, dizer da importância de falar desse lugar, que é o sertão, e do prazer de ter a companhia da professora Jane Paiva, uma grande referência no campo da educação de jovens e adultos, e uma grande referência pessoal, nas minhas pesquisas, nos meus estudos. Então, isso nos deixa muito, muito feliz. Gostaria de solicitar a projeção da tela, por gentileza. Não sei se já aparece. Eu não sei se já aparece. Já conseguimos ver? Sim, Jailson, fique à vontade, já está projetado. Ok. Então, a temática é muito rica, como eu já falei, importantíssima, sobretudo na conjuntura atual, tratarmos da formação de educadores, mas aí com um viés bem especial, tratando dos múltiplos aprendizados e, claro, da criação cotidiana, dos nossos professores, dos nossos educadores e dos nossos trabalhadores estudantes do PROEJA. Eu falo desse espaço, que é o sertão alagoano, um dos sertões. Então,
a gente abre um espaço para tratar do sertão enquanto um espaço contemporâneo, né? E aí eu trouxe essa imagem inicial, né, como para fazermos uma reflexão, essa imagem belíssima do Rio São Francisco, né, do nosso velho Chico, né, de um rio que recebe tantos nomes, né, para nós começarmos a nossa fala, trazendo a questão da formação docente, como esse movimento de ação e reflexão. Eu estruturei a minha apresentação nesses 3 pontos, né? A docência também como uma criação cotidiana, né? E, claro, as relações de múltiplos aprendizados, né? E por que trazer essa imagem do Rio São Francisco, né? Esse rio que a gente já falou de tantos nomes. Esse rio que já foi tratado no feminino, não é? O Pará, a deusa das águas, né? Esse rio também que já foi conhecido como Rio dos Currais, né? No processo de povoamento do sertão, né? Do gado enquanto mercadoria, né? Esse rio que também já foi conhecido como Rio da Integração, né? No projeto de modernização do país, né? Esse rio das hidrelétricas, né? Das grandes hidrelétricas, né? E da migração forçada de muitas pessoas, né? Enfim. E esse rio que hoje é o rio da transposição, né? Que sofre, que está morrendo. Mas esse rio que não larga o seu percurso, né? Apesar de todo o sofrimento, ele segue o seu percurso, né? E aí a gente faz uma homenagem, estamos no mês dos professores, né? A gente faz uma homenagem aos docentes, né? As professoras e professores que também sofrem nos seus percursos formativos, que também são agredidos nos seus percursos formativos, né? E aí, como eu sou do campo da história e da memória, né, eu não poderia deixar de fazer referência às professoras desse contexto do sertão alagoano, das professoras das escolas rurais, né? Da forte presença das professoras leigas, né, que foram se constituindo e se formando e aprendendo até chegar no magistério, no antigo magistério, né? Na maioria das vezes, mulheres convocadas da própria comunidade para dar aula, né, no meio rural, nas chamadas escolas isoladas, né, com classes multisseriadas, enfim, até chegarmos ao contexto de hoje, né? Então, eu quis abrir a minha apresentação fazendo trazendo essa questão dos percursos, né? Assim como o Rio, nós, enquanto educadores, também temos os nossos percursos, nossas histórias de vidas, que precisam ser fortalecidas e narradas, né? Eu trouxe também uma homenagem aos 10 anos desse campus, de onde eu falo, né? Desse lugar de fala, né, que eu me aproprio. Por quê? Porque também sou um sertanejo, né? Então, eu não poderia deixar de fazer essa homenagem, né, aos 10 anos do nosso campus Piranhas, completou 10 anos agora, e é fruto de uma política que todo mundo conhece, né, de expansão, né, de entendimento da educação enquanto um direito, né? Então, eu trouxe o Mia Couto, que ele nos ajuda a pensar, né, no texto Os 7 Sapatos Sujos, né, que ele diz que é preciso se desfazer desses sapatos para entrar na modernidade, né, enfim. E ele traz a importância da escola, tá? A escola é um meio para querermos o que não temos. Isso é muito forte, né? Então, quando eu penso no IFAL, né, e quando eu penso, né, em todos os campi, em todos os institutos federais, né, espalhados nesse país, eu atribuo essa frase, né? A escola é um meio para querermos o que não temos. A vida depois nos ensina a termos aquilo que não queremos. Entre a escola e a vida, resta-nos ser verdadeiros e confessar aos mais jovens que nós também não sabemos e que nós, professores, também estamos à procura de respostas. Então, eu achei esse trecho muito apropriado, né, por falar da importância da escola enquanto oportunidade de realização, né, e por falar também de nós, professores, que não sabemos, que também não sabemos, que também estamos em procura de respostas, sobretudo no contexto
atual de uma pandemia que assola, né, o nosso país e tem prejudicado tantas famílias. Tá? Então, aqui a gente deixa a nossa homenagem, né, reconhecendo a importância dessa expansão dos institutos a partir do lugar que a gente está falando, do Campus Piranhas. Bom, e aí, para entrar na nossa temática, eu trago algumas questões para a gente já ir pensando, né, e depois levar para o debate, né, enfim. A primeira, onde se aprende a ser professor? Né? Que conhecimentos e práticas caracterizam o professor? Qual a natureza dos saberes docentes? Então, são 3 questões centrais para esse debate, né? E aí a gente não está falando só do campo da educação de adultos, de jovens e adultos, mas como um todo, né, essas questões são pertinentes, né? E aí a gente vai trazer 2 saberes, né? Os saberes do conhecimento, né, e os saberes pedagógicos. Né? Os saberes do conhecimento são aqueles específicos, né, de cada área, né, o qual o futuro professor deverá conhecer e para ensinar, né, isso a gente tem muito forte, né, na formação dos nossos professores nos institutos, né, mas na outra ponta a gente tem, né, na outra ponta, quando eu falo, né, na perspectiva que precisa se entrelaçar, né, no outro lado nós temos os saberes pedagógicos relacionados à didática, e o saber ensinar, a essência da atividade docente. Então, esses 2 saberes, saberes do conhecimento e saberes pedagógicos, eles precisam dialogar. Tá? Bom, a gente traz uma questão pertinente no sentido da formação docente como um movimento de ação, reflexão, ação. Ou seja, a gente está pensando aí na praxis, né? Nesse movimento que precisa ser constante na profissão docente. E aí a gente vai no documento base do PROEJA, né? E esse documento vai trazer alguns dados sobre a profissão, né? A formação do professor, né? A especificidade desse professor da EJA-EPT, né? Por ser um campo específico de conhecimento, exige correspondente formação de professores para atuar nessa esfera. Então, a gente está falando de um campo, né, de formação específica, né, da EJA-EPT. Isso não significa que um professor que atue na educação básica ou na educação profissional não possa trabalhar na modalidade, né? E aí o documento vai dizer que, muito pelo contrário, né, todos os professores podem e devem, mas é preciso, né, para isso é preciso mergulhar no universo das questões que compõem a realidade desse público. Tá? E aí a gente entra, né, daqui a pouco a gente vai discutir quem é esse público, né, que procura a educação de jovens e adultos. Né? Então, eu vou falar um pouco, me reportando a EJA-EPT, PROEJA, né, e vou falar um pouco, e vou falar muito, né, da educação de jovens e adultos, que é de onde eu venho, né, minha história de formação, ela nasce, né, meus primeiros contatos com a educação de jovens e adultos são do tempo da alfabetização solidária, né, 1999, então, eu tenho uma longa caminhada por fora dos institutos, né? Então, a gente vai falar muito da educação de jovens e adultos, dessas experiências, né? Enfim. A Maria Clara de Pierro, né, em uma entrevista que eu achei muito interessante, que ela dá essa entrevista à Amped, em 2017, ela já faz uma reclamação, né, um alerta. Ela diz que não há especificamente a inclusão, né, de docente nas diretrizes, não há inclusão da EJA nas diretrizes de formação, né, nos cursos para os cursos de licenciatura. Quer dizer, as diretrizes não apontam para a formação de professores e professoras para a educação de jovens e adultos. Né? Então, já há essa lacuna lá na diretriz de 2015, tá? Então, ela vai dizer que, a partir daí, as instituições públicas e privadas, algumas vão incluir, né, algumas disciplinas obrigatórias e eletivas, é essa a configuração que a gente tem,
É claro que algumas universidades com mais afinco, né, e aí a própria UERJ, a professora Jane Paiva vai tocar nesse assunto, acredito eu, né, com mais afinco, formando professores para o campo específico da educação de jovens e adultos, né, mas outros cursos, né, vão ter, outras instituições vão ter, por exemplo, no próprio curso de pedagogia, apenas uma eletiva, né? E não há registro, pelo menos oficiais, né, de que o tema seja abordado nas demais licenciaturas. Eu coloquei o oficial, né, que não há oficial, né, porque nos bastidores a gente sabe que muitos cursos, né, inclusive nos institutos, né, nos IFES, aqui no Campus Piranha nós temos a disciplina Educação de Jovens e Adultos no curso de formação da nossa licenciatura em Física, tá? Então, é claro que são experiências que estão acontecendo, né, enfim. Mas não há, por exemplo, um registro oficial de quantas ofertam, enfim. E as experiências são múltiplas nesse sentido. Ela vai falar também que a experiência mais sistemática de formação docente para a EJA são os cursos de especialização, tá? Ela resgata isso, os cursos de especialização promovidos pelos Institutos Federais, né, no âmbito do ProEJA, né? Ela faz esse resgate daquelas formações sistêmicas que foram oferecidas, ofertadas dentro do âmbito do ProEJA, mas vai dizer que, na maioria dos casos, a formação do educador de adultos se dá em serviço, né? A formação em serviço, né? E nem todas as secretarias municipais e estaduais, infelizmente, nem todas vão proporcionar essa formação. Então, é um caso também a se estudar. Algumas ofertam com mais afinco, né? Enfim, outras não, né? Muito, muito solto, merece um estudo mais aprofundado sobre isso, tá? Então, a docência na EJA quase sempre é exercida como complementação, né, da jornada docente no período noturno. Isso, nos institutos, né, pelo menos no nosso campus, não é diferente, né? Então, é uma complementação do diurno no noturno, o que resulta numa grande rotatividade de professores. Esse é um desafio, né, da educação de jovens e adultos, né, a rotatividade e não ter um professor específico para atuar, né, na educação de jovens e adultos, o que dificulta também o nosso trabalho de formação continuada, de formação em serviço com esses professores. Trouxe reflexões também de um grande pesquisador da área da educação, da formação de professores, né, que é o Leôncio Soares, que ele vai dizer que esses sujeitos professores, né, são sujeitos jovens e adultos também em processo de aprender por toda a vida. Eu acho isso uma coisa muito interessante, né? E aí ele sai comparando, né, trazendo o sujeito professor, né, e mostrando que ele se assemelha também ao sujeito aluno, né? Constrói suas identidades profissionais no embate do cotidiano das escolas, né? Embora com um tipo de aprendizado diferente, né, dos alunos, né, dos educandos da EJA, eles são igualmente sujeitos em processo de formação, tá? Então, aí a gente está pensando a formação, né, contínua, como um processo contínuo. São jovens adultos que atendem à característica do inacabamento, né? Então, do aprender por toda a vida. Nós, enquanto professores, assim como os nossos alunos, estamos sempre aprendendo. Isso é corriqueiro nos relatos dos nossos professores, né? E aí tem um trecho no livro do Miguel Arroyo, que ele vai tratar também nessa perspectiva. Ele vai dizer que vai chamar de um coletivo de docentes e de educadores que estão também em busca de itinerários, né, de busca de mais trabalho. Ou seja, é o sujeito que trabalha os 2 turnos, muitas vezes, né, trabalha os 2 turnos e à noite vai para a educação de jovens e adultos. Então, nisso também o educador da EJA, ele se assemelha, ele se aproxima do sujeito aluno.
Eu trago também campos de disputas, né, na formação de professores, é uma temática que eu não poderia deixar de tocar nessa mesa, né? Sobretudo pelo que a gente tem construído nesses espaços, nos espaços de luta, né, até entrarmos nessa crise que a gente está passando, né, que se inaugura lá em 2016, por assim dizer, né? Mas antes disso a gente já lutava muito, né? Quer dizer, as redes já lutavam muito, né? A gente pode citar as CONAS de 2010, 2014, né? E que vai resultar, por exemplo, na CONAP, Conferência Nacional Popular de Educação, em 2018. O que é que está posto lá? O reconhecimento social da profissão, né? O reconhecimento social da profissão docente, que tem sido tão atacada, né, nos últimos tempos, nos últimos anos. Então, está posto lá, né, a valorização profissional da educação, a formação, né, formação inicial, continuada, formação em serviço, a carreira, né, a remuneração, condições de trabalho e uma coisa que é muito cara nesse momento atual, de pandemia, né, condições de saúde. Então, são pontos que eu trago para a gente refletir, né, nessa tarde de hoje. Né? E não podia deixar também de trazer o PNE, né, as metas, sobretudo as metas 15, 16, 17, né, a 15 que vai falar da garantia da política nacional de formação dos profissionais da educação, a 16 que vai tratar de garantir a todos os profissionais a educação básica e a formação continuada, né, na sua área de atuação, e a 17, que vai falar da valorização, né, na perspectiva da remuneração, né, enfim. E também não podia, já que estamos falando de PNE, né, não posso, vou abrir aqui um parênteses e falar da meta 10, né, que apresenta oferecer no mínimo 25% das matrículas em educação de jovens e adultos no ensino fundamental e médio de forma integrada à educação profissional. Tá? Então, a gente está falando aí do PNE que vai de 2014 a 2024. Né? E aí já acende um alerta, né, dos perigos que esse PNE corre nesse momento atual, né, e como nós, nos nossos espaços, né, podemos reivindicar e devemos, né, lutar pela garantia desse PNE enquanto uma política de Estado. Né? Enfim, então, garantir o PNE como política de Estado, né, e aí o que é que a gente pensa, né, nesse campo de disputa, né? Como fazer a resistência nos PPCs, acho que é uma coisa interessante, os PPCs dos cursos de licenciatura, né, como é que a gente resiste por exemplo, a BNCC, né? A BNCC que entra com esvaziamento de conteúdos críticos, né, enfim. Como é que a gente vai fazer o enfrentamento nos cursos de formação de professores nessa conjuntura atual, né? Como é que nós vamos garantir a articulação entre a formação inicial e continuada? Esse é um compromisso, né? E como é que nós entendemos esse caminho da formação, né, e aí, da formação inicial e continuada, para o processo de autoformação, né, como um processo que se intercomunicam, a formação inicial, a formação continuada e essa autoformação, né, em que o sujeito professor vai se reconhecer como um sujeito do inacabamento que precisa também se autoformar. Né? São desafios que estão postos e nós precisamos avançar nesse sentido. Abro um parênteses, né, para fazer uma reflexão, né, sobre essa questão que é tão polêmica, né, e pouco discutida, né, aprofundada, né, quer dizer, a discussão é pouco aprofundada, essa questão da teoria e prática. Né? Então, trouxe duas autoras que tratam sobre essa questão, da dicotomia entre essa visão dicotômica entre teoria e prática, a Vera Candor e a Isabel Leles, elas vão trazer duas visões, a visão dicotômica e a visão de unidade.
Tá? Então, o nosso modelo social, né, de capitalismo, né, o nosso modelo capitalista, ele reforçou muito essa dicotomia. Então, corresponde aos teóricos pensar, elaborar, refletir, planejar. Né? Corresponde aos práticos executar, agir, fazer. Né? A teoria atrapalha os práticos, que são homens do fazer. A prática dificulta os teóricos, que são homens do pensar. Tá? Então, está posta aí uma visão, né, completamente dicotômica. Né? Nessa perspectiva, não existe a praxis, né? Não existe ação, reflexão, ação. Né? Por quê? Porque tem alguém lá fazendo, aliás, alguém lá pensando para que outro execute. Né? E, mais uma vez, eu volto ao que está posto na nossa BNCC, né? No sentido de dizer que não foi pensada por nós. Né? Não foi pensada por nós, educadores, pesquisadores, não foi gestada por nós, né? Foi imposta. Né? Então, a BNCC, nesse sentido, ela transforma, ela tem esse viés dicotômico, né? E tem, claro, um caráter muito forte de transformar o professor, de querer transformar o professor em um tutor. Né? Alguém que pensa e você que vai lá e executa. A gente pode pensar aí também a própria questão do notório saber, que aparece nessa BNCC. Tá? As autoras vão continuar a reflexão trazendo a visão de unidade. Né? Elas avançam e vão dizer que essa visão de unidade está centrada na vinculação da união. Aí veja, a união entre a teoria e a prática. Esta unidade é assegurada pela relação simultânea e recíproca de autonomia e de dependência de uma em relação à outra, ou seja, elas têm autonomias, mas uma depende da outra, tá? Então, nessa perspectiva, a teoria não é mais comandada pela prática. E a prática, por seu lado, não significa mais a aplicação da teoria. Tá? Então, elas avançam nesse sentido, de trazer uma visão de unidade, né? Enfim. Bom, partindo para a docência enquanto uma criação cotidiana. Né? E aí, mais uma vez, a gente pode fazer a crítica à BNCC, né? Que busca controlar a atividade dos profissionais da educação, né? E aí, a docência como uma criação cotidiana, ela vai fazer uma crítica às visões normativas e normalizantes da docência, né? Normativas e moralizantes da docência, né? Que visões são essas? Né? Essas visões, elas estão interessadas pelo que os professores deveriam ou não fazer, deixando de lado o que eles realmente são e fazem. Né? Então, veja, essa tentativa de controle, ela se amarra nesse interesse de conduzir o processo do professor, né? Enfim, de controlar a atividade do professor e deixa de lado o que realmente eles fazem, né? O que realmente eles estão praticando em seus espaços, né, cotidianos de sala de aula. Né? Eu trouxe aqui uma definição de cotidiano a partir do Michel de Certeau, né? Nós trabalhamos a partir desse autor, né, no momento em que ele diz que o cotidiano é aquilo que nos é dado a cada dia, nos pressiona dia após dia, nos oprime, pois existe uma pressão do presente. Né? Essa frase do Certeau é muito importante para nós entendermos, primeiro, que cotidiano não é repetição, tá? Que há uma opressão no presente, basta nos reportarmos para o modelo que a gente está vivendo agora, né? Há uma opressão no presente, há um presente que nos oprime, dia após dia, enfim. Agora, o Certeau está pensando tudo isso a partir de um modelo polemológico, né? Ele está pensando a partir do modelo da Guerra do Vietnã, quando ele escreve o livro A Invenção do Cotidiano. Né? Então, ele separa em dois polos, né? Ele traz
nesse recorte polemológico, dois polos, o polo das estratégias e o polo das táticas. Né? E aí o Sertor avança bastante, né? Nos ajuda a pensar, por exemplo, a profissão docente a partir da perspectiva cotidiana, a partir desses dois polos. O que seriam as estratégias para Sertor? As estratégias, elas estão ligadas ao campo do poder. Né? Então, o prescrito, né? O currículo prescrito, por exemplo, né? O que está posto, né? E que é levado ao professor e que ele tem que passar para os seus alunos, é assim que se diz, né? Em muitos casos. Então, isso é do campo da estratégia. Né? O Sertor vai dizer que existe o campo da tática, né? Que é o campo do sujeito ordinário. Isso são palavras do Michel de Certeau. Né? O sujeito que se move no meio de tudo que está acontecendo, esse sujeito se move, né? E ele cria, e ele recria, e ele ressignifica esses espaços. Por quê? Porque são sujeitos pensantes, praticantes. Né? São praticantes culturais. Tá? Então, o Certeau, por exemplo, rompe com aquela ideia, né, da teoria da reprodução, né, que o professor vai reproduzir os interesses do Estado. Tá, é claro que a gente acaba reproduzindo, em alguma parte, né, os interesses, né, do Estado, mas nós subvertemos, né? Claro que nós subvertemos, né? Quer dizer, você pode até receber aqueles conteúdos, né, aquele currículo pronto, fechado e amarrado, mas você vai problematizar. Nós, enquanto professores, nós problematizamos. Nós usamos táticas cotidianamente, né, para construirmos o conhecimento com os nossos alunos. Então, existem as estratégias que estão postas, né? Vamos pensar aí a BNCC, no campo das estratégias, né? E existem as táticas, né? Como é que nós nos movemos, nós, enquanto professores, né, nesse Brasil afora, né, em cada campus, né, em cada polo, em cada instituto, em cada canto desse Brasil, né, no chão da escola, como é que nós utilizamos táticas para atender às reais necessidades, né, dos nossos alunos, dos nossos estudantes, que no nosso caso são trabalhadores estudantes. Né? A docência, a gente entra na temática da docência como criação cotidiana. Eu quis trazer essa imagem da feira de Caruaru, né? Essa imagem ela está no livro, nos cadernos da EJA, da Economia Solidária, né? Inclusive, eu recomendo a leitura desses cadernos, são perfeitos, né, para a gente pensar outras perspectivas de educação de jovens e adultos, né? Enfim. Eu trago essa figura da feira pensando a feira livre, né, como um espaço, né, que congrega, concentra aspectos culturais, né, e produções culturais, né, a prática cultural e as produções culturais dos mais diversos cantos do nosso país. Então, eu procurei uma imagem e me veio essa, né, da feira. Então, a Inês Oliveira, que é uma cotidianista, ela vai dizer, né, dos sujeitos de experiência estética dentro e fora da escola. E aí tem uma coisa interessante para a gente pensar, o dentro e fora, o que a gente chama dentro e fora, né? Que são sujeitos de saberes fora da escola. Né? São sujeitos jovens, adultos e idosos que chegam na escola com esses saberes. Né? E a escola precisa estar atenta. Né? Seus modos de estar no mundo, suas redes de conhecimentos, né, práticas sociais, pertencimentos sociais e culturais, riquezas criada por esses praticantes pensantes. Observem que ela usa um neologismo, né? Praticantes pensantes, tudo junto, rompendo aquela dicotomia, teoria e prática, né? São sujeitos praticantes pensantes. E aí, ainda na docência como criação cotidiana, a gente pode observar a construção coletiva dos saberes, né? Isso é muito importante para nós que atuamos com Proeja. A construção coletiva de saberes pressupõe a interação entre o saber popular e o saber técnico-científico. Né? A gente tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado com esse saber popular, e cuidar desse saber popular.
né? Claro, sem abandonar o saber técnico científico, né? O Boaventura vai chamar a ecologia dos saberes, né? Enfim. Então, é muito importante a gente conhecer o nosso aluno, né? o nosso estudante, que no caso nosso da EJA é um trabalhador estudante, é um trabalhador que estuda, tá? Então, para isso, né, para essa sensibilidade, é preciso, claro, a escola centrada na aprendizagem, né? É preciso observar a educação como direito e não como um serviço. Essa questão do direito é muito forte. E é preciso também ter a escola como um espaço de formação cidadã, tá? Aí eu vou para a pedagogia do oprimido. Aliás, para o Paulo Freire, né? A gente sempre se reporta à pedagogia do oprimido, mas eu trouxe a pedagogia da autonomia, né? Para a gente pensar essa relação dos múltiplos aprendizados, né? De que eu, enquanto professor, estou sempre aprendendo também com o meu estudante, né? Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina a aprender. Isso é maravilhoso, né? Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender, né? Quer dizer, são os múltiplos aprendizados, né? A gente está sempre aprendendo, né? E é muito bom quando a gente encontra professores, né? Eu acabei não falando, né? Mas no momento eu coordeno, eu estou na coordenação do PROEJA aqui do Campus Piranhas. E é muito bom quando o professor te procura e diz: nossa, hoje eu aprendi isso com o meu aluno. Né? Hoje eles me disseram uma coisa que eu não tinha pensado ainda. Né? Hoje eu aprendi com eles. É muito constante nas nossas conversas com os professores essas revelações, né? Como ele é experiente. Eu não sabia que ele tinha tanto conhecimento, né? Eu não sabia disso, né? Enfim. Bom, então essa sensibilidade dos múltiplos, né, das relações de múltiplos aprendizados, elas precisam, né, obedecer, elas precisam seguir alguns passos, né, importantes, que a gente diz que são relevantes para a compreensão da educação de jovens e adultos, né? O primeiro deles é a identificação deles enquanto sujeitos trabalhadores, né? A visão de mundo, a visão de conhecimento que eles já adquiriram, as marcas de exclusão, né? As diferentes raízes culturais, né? As marcas de exclusão socioeconômica, cultural, a baixa autoestima, né? As marcas do trabalho, né? O que a escola representa para esses trabalhadores e estudantes, né? A escola como espaço de sociabilidade, é preciso ouvir esses sujeitos, né? O que é que a escola representa para ele? A escola como um espaço de inserção social, a escola como um espaço de dimensão cultural, né? E aí eu trouxe um trecho, né, de um questionamento que foi feito a alguns professores, que também está nos cadernos da EJA, né? Você já aprendeu algo com seu aluno, né? E aí tem uns trechos bem interessantes. O primeiro dele foi o seguinte: a professora respondeu, né? Aprendi a não faltar à aula desde o dia em que a aluna me disse. Veja o que a aluna disse, a professora. Hoje estou morta de cansaço. Fiz 2 faxinas, acordei muito cedo para marcar consulta no posto de saúde. Pensei muito em faltar. Mas quando me lembrei que você está me esperando, arranjei coragem e vim. Né? Muito importante esse depoimento, mostrando o compromisso social, né? O que o Paulo Freire vai chamar a amorosidade, né? O compromisso social do professor com o sujeito, né? Aprendi que falo muito rápido, e isso dificulta que me compreender. Então, é um aprendizado. Aprendi a calcular mentalmente, e não foi fácil aprender. Então, são coisas que os sujeitos professores vão revelando, né? Enfim. E aí, para a gente pensar também, né, pensar o curso PROEJA na realidade em que estão inseridos, né? Isso é muito importante. Em que realidade estão inseridos os cursos do
do PROEJA, né, Brasil afora, né? E aí a gente fala muito no mundo do trabalho, e aí eu trouxe no plural, mundos do trabalho, tá? A partir do trabalho como criador da vida, né? E aí a gente pode pensar o que a gente tem aprendido, né, dos movimentos sociais, né, com a educação popular, né? Então, vem a economia solidária, sustentabilidade, consumo solidário, tecnologias sociais, autogestão, né, relações horizontais, produções associadas de saberes, qualificação social e profissional. Então, tudo isso vai nos colocar essa questão dos mundos do trabalho, né? Essa imagem é de uma cooperativa que oferta a merenda escolar, né, por assim dizer, dos nossos estudantes aqui do campus, né? É uma cooperativa local, né? Enfim. Quero voltar para o Mia Couto, já estou encerrando, né? Quando ele vai dizer, né, para a gente pensar essa questão dos mundos do trabalho, quando ele vai dizer que em tempos enevoados, no mundo sem rumo, a bússola dos outros não serve, o mapa dos outros não ajuda, necessitamos inventar os nossos próprios pontos cardeais, né? Interessa-nos um futuro que não nos venha desenhado como uma receita financeira. Então, o Mia Couto está fazendo aí um chamamento, né, conclamando o povo a construir o seu pensamento coletivo, né, e inovador, considerando os sujeitos como sujeitos das suas próprias histórias, né, e convidando todos nós a não repetirmos, não aceitarmos esses pensamentos alheios, né, enfim, eu acho muito interessante. Registrar, claro, na Educação como Prática da Liberdade, os ciclos de cultura do Paulo Freire, acho leitura fundamental, né, para reconhecer os saberes dos adultos, jovens, adultos e idosos, a partir da cultura, da prática social concreta, dos problemas reais, né, dos saberes dos alunos, tudo isso tem que ser visitado, né, vivido, vivenciado por nós, tá? E aí eu trago a história, na nossa perspectiva, ela é possibilidade, ela não é uma determinação, tá? A história é possibilidade, não é determinação, apesar de tudo que a gente está vivendo, tá? Não é uma determinação, é uma possibilidade. E aí, sinalizar para a autonomia didático-pedagógica dos institutos, acho que isso é muito forte, nós temos essa autonomia didático-pedagógica, né? O que é que nós vamos fazer com ela? As condições materiais e humanas existentes nos institutos, isso também é muito importante, os institutos ainda são esses espaços, né, de condições materiais e humanas, né, e as ressignificações que cada sujeito realiza cotidianamente, tá? Os sujeitos vão processar antes de fazer, a gente está partindo desse pressuposto, né? O marco legal, ele chega, né? E aí, como é que ele se materializa no chão da escola, né? A gente está sempre agindo, interagindo, está sempre criando esse cotidiano, ok? Encerrando, né, com essa imagem do nosso campus Piranhas, né? Que fica, né, às margens do Rio São Francisco. Essa perspectiva do horizonte, né, nos lembra a utopia, né, como diz o Eduardo Galeano, né? Para que existe a utopia, né? Quer dizer, você dá 2 passos e ele se afasta, né? Então, a utopia existe para que você não pare de caminhar, né? Que não paremos de caminhar. E encerro com João Cabral de Melo Neto, né? Eu ia dizer João Guimarães Rosa, porque eu estava lendo ele agora há pouco. João Cabral de Melo Neto vai trazer o Tecendo Amanhã. E aí, por que não dizer Tecendo o Amanhã? Tecendo Amanhã, né? Então, ele vai falar do galo, que é símbolo do sertão, né? Um galo sozinho não tece um amanhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe seu grito e lance ao outro. E de outros galos que, com muitos outros galos, se cruzem os fios do sol de seus gritos de galo, né? Então, esse chamado para o trabalho coletivo. Eu acho que mais do que nunca nós precisamos do trabalho coletivo, né?
dessa resistência, construir essa resistência através do trabalho coletivo, né? Um galo sozinho não tece uma manhã. Mais do que nunca, nós precisamos da ação coletiva, né? Não só nos institutos, mas em todos os espaços. É isso, agradeço a todos e todas. Obrigado. Professor Jailson, nós que agradecemos. Quero dizer que a sua fala, além do todo o conteúdo, foi inspiradora. Eu estava acompanhando o chat já, alguns comentários de pessoas que estão revisitando, né, suas memórias como professores da educação de jovens e adultos, lembrando dos depoimentos dos seus alunos, né, exemplo do que o senhor trouxe, inspiradoras pelas imagens lindas, né? Quantas fotografias, quantas imagens em que a gente pôde pensar sobre os nossos lugares, os nossos tempos. Maravilhoso. A gente volta para conversar a respeito disso. Sim, agora sim. Eu gostaria de convidar a professora Jane Paiva, professora da Faculdade de Educação da UERJ, doutora em Educação pela Universidade Federal Fluminense, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação e da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pesquisadora com experiência na área de educação, com ênfase em educação de jovens e adultos, atuando em muitos temas de pesquisa no campo, especialmente na compreensão no que tange e envolve questões do direito e da interdição à educação. Bem-vinda mais uma vez, professora Jane Paiva. Um prazer enorme estar aqui, lhe ouvindo, conversando com a senhora. Fique à vontade. Beth, muito obrigada por essa acolhida e por, mais uma vez, me convidarem para esse evento tão importante, tão bem organizado. Eu estou aqui admirando muitíssimo toda a organização de fazer uma live como essa, com essa estrutura, principalmente porque eu estou na comissão local da AMPED Sudeste, e nós estamos enfrentando os desafios de fazer pela primeira vez. E já estou aqui de olho, querendo acesso para poder mostrar como é que se prepara essa mesa. A iniciativa de vocês, como sempre, é muito rica, muito poderosa, principalmente num momento como esse. E eu queria começar dizendo, além dos meus agradecimentos a todos vocês e ao IFAL, né, que foi muito bom Jailson ter proposto que ele falasse primeiro, porque eu, na verdade, terei a minha fala, mas nada comparado ao que Jailson fez, porque ele, na verdade, fez uma integração muito grande de todas as questões relativas à educação de jovens e adultos e à formação de seus professores. Eu fiquei muito feliz de ouvi-lo e muito orgulhosa, porque tem um pouquinho de contribuição nesse professor, pesquisador, que é aí do campo de Piranhas, que eu conheço, tive a oportunidade de conhecer, e do tempo que ele passou perto da gente, dos momentos em que eu estive com ele. Então, assim, a fala dele, o que ele traz para nós, do ponto de vista do tema, é irretocável. O que vou fazer agora, na verdade, é trazer uma outra aproximação, buscando pensar mais essa ideia das múltiplas conexões, das possibilidades que temos de pensar o que é formar um educador de EJA. Eu não sei se já está na tela. Beth, você pode me dizer? Ainda não, professora. Mas nós estamos... A Tiara já colocou? Vamos aguardar só um instantinho. Tá bem. Então, o que eu posso dizer é que eu fiz uma... Eu professora, preciso compartilhar... professora, desculpe interromper. Isso. Sim. Eu acho que ficou fechado. Ficou? Eu acredito que sim.
Veja se pode fazer o processo de compartilhar novamente Estou os tentando. slides. Pronto. Ok. Por enquanto ainda não apareceu, mas vá tentando. Isso, já tinha começado. Pronto. Isso, ótimo, Pronto. professora, já está na Ótimo. tela. Tá ótimo, então. Então, eu posso seguir, Beth? Pode sim, professora, já está na tela. Pode ir passando. Tudo bem. À medida Tá que certo. for trabalhando, pode ir passando os slides, está no seu controle agora. Ok, obrigada. Então, o que a gente vai falar hoje tem muito a ver com essa formação de educadores da EJA. Eu vou no caminho complementar ao que o Jailson trouxe, que é na ideia de que a formação de educadores é também uma formação humana. E, por isso, eu fiz um desenho um pouco diferente de percurso do que Jailson nos apresentou aqui agora. Espera aí, agora vamos ver aqui para onde eu vou. Por que eu não vou? Pronto, acho que agora vamos. Então, eu me perguntei logo no início, né? Como ser educador de EJA, EPT, em tempos de pandemia? Afinal de contas, esse evento se faz num momento de pandemia, né? E no momento em que nós também estamos aprendendo a ser educadores usando meios virtuais, tecnologias, outras formas de nos aproximarmos dos nossos sujeitos, mediando para eles o conhecimento com um espaço virtual no nosso caminho, sem a possibilidade da presença. E aí, eu quero trazer para nós pensarmos um pouco na ideia da atualidade do que é essa formação continuada que se dá a vida toda, e vou fazer isso seguindo o pensamento de um filósofo indígena, e trago o indígena exatamente porque hoje os indígenas são pessoas muito requeridas para nós darmos toda a atenção no momento em que a sociedade intolerante discrimina e ataca os diferentes, que é Ailton Krenak. Então, a pergunta que eu trago para vocês aqui é: por que eu vou seguir Krenak? Quem é Ailton Krenak? Né? Krenak é esse indígena de que vocês veem aí a foto, né? Um sábio que desde a Constituição Federal de 88 impactou a nós e ao mundo no Congresso, fazendo-o calar, um Congresso ruidoso que não lhe ouvia, parando para pintar-se enquanto falava com a tinta negra em plenário, incorporando ali um espírito poderoso do tempo, que, segundo ele, ainda carrega marcado em seu corpo. Era um jovem naquele momento de 1988. Esse indígena, apesar de todos os ataques que os povos da floresta vêm sofrendo e que tem sido uma voz lúcida e muito buscada, há uma série de lives que vocês podem encontrar na internet de várias e várias entrevistas com ele, faz uma espécie de volta às origens, para em conexão com a Mãe Terra, com a ancestralidade que nos habita e que deixamos de reconhecer em nós, nesse momento em que as incertezas que tantos estudiosos defendem em busca de novos paradigmas para a ciência, nos acometem e assaltam aos turbilhões, causando talvez efeito semelhante à falta de ar dos doentes pela Covid-19. Krenak assim inquere o que passamos a considerar como nossa
humanidade. Diz Krenak: como posso explicar a uma pessoa que está fechada ao mesmo num apartamento, numa grande metrópole, o que é o meu isolamento? Abro um parênteses para dizer que ele vive às margens do Rio Doce, num município de Minas Gerais. Somos piores que a Covid-19. Esse pacote, chamado de humanidade, vai sendo descolado de maneira absoluta desse organismo que é a Terra, vivendo numa abstração civilizatória que suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos. Calamos, baixamos a voz, tentamos escutar sons e sinais que antes não nos ocupávamos em perceber, para resgatar, talvez, nosso sentido de ser humano, de saber por onde anda nossa humanidade, como ensina Krenak. E diz ele: filho, silêncio. A Terra está falando isso para a humanidade. E ela é tão maravilhosa que não dá uma ordem. Ela simplesmente está pedindo silêncio. Esse é também o significado do recolhimento. O olfato se aguça, porque o medo de perdê-lo e ao paladar são alguns sinais indesejados pela doença. E Ailton Krenak, entrevista após entrevista, justifica e explica com suas ideias para adiar o fim do mundo e com o amanhã não está à venda, que o nosso mundo, o mundo que cada um construiu e faz existir para si, não é uma idealização futura, mas o hoje, o presente. Contando-nos histórias, Krenak imagina que seja esta a forma de adiar esse tal fim do mundo, porque a nossa capacidade de fazê-lo é imensurável. E a metáfora mais significativa que nos entrega nessas histórias é quando alia o hoje, esse dia difícil de enfrentar e viver, o presente, com a ideia mágica de um presente que cotidianamente recebemos e que não sabemos desfrutar. Viver cada dia como um presente é a receita de Krenak, numa entrevista em 6 de maio de 2020, para que novamente possamos nos conectar ao canto dos pássaros, aos ruídos da terra, ao movimento das estações que mudam as cores da natureza e descobrir em cada um de nós, em nossos espaços do viver, o presente diário que a vida nos dá e que não temos tempo, correndo do jeito em que vivíamos, de apreciar, de descobrir, de admirar. Nosso presente, o estar vivos e poder viver cada mágico momento que a vida nos oferece. Este é o melhor presente. Durante muito tempo, e ainda hoje, Paulo Freire tem sido a grande referência para nós da educação de jovens e adultos. Mas as urgências do presente acabam exigindo que ouçamos novas vozes, novas reflexões, sem abandonar as antigas sinalizações que, em nosso caso, na EJA, tem Paulo Freire como referência. Assim, quando Krenak nos alerta que nosso tempo é especialista, estaremos adiando o fim. E Krenak ainda segue. Em 2018, os indígenas, falavam mais de 150 línguas e dialetos.
E conclui ainda nas páginas 32 e 33. Eu vou voltar, porque, na verdade, eu queria ler um pedacinho do texto do próprio Krenak e eu acabei saltando aqui. Então, quando ele nos alerta que nosso tempo é especialista em criar ausências, do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida, e que isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar. E está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo que dança, canta, faz chover. O tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição de vida. Então, pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim. E segue Krenak na página 31. Em 2018, quando estávamos na iminência de ser assaltados por uma situação nova no Brasil, me perguntaram: como os índios vão fazer diante disso tudo? Eu falei: tem 500 anos que os índios estão resistindo. Eu estou preocupada com os brancos. Como que vão fazer para escapar dessa? A gente resistiu, expandindo a nossa subjetividade, não aceitando essa ideia de que nós somos todos iguais. Ainda existem aproximadamente 250 etnias que querem ser diferentes umas das outras no Brasil e que falam mais de 150 línguas e dialetos. E conclui: cantar, dançar e viver a experiência mágica de suspender o céu é comum em muitas tradições. Eu faço um parênteses para dizer que a ideia de suspender o céu é de Davi Copenaua, um outro indígena, que tem um livro explicando como é que se faz para que esse céu não caia na cabeça e que a gente possa suspendê-lo. Volto ao Krenak. Suspender o céu é ampliar o nosso horizonte. Não um horizonte prospectivo, mas um existencial. Enriquecer as nossas subjetividades, que é a matéria que este tempo que nós vivemos quer consumir. Se existe uma ânsia por consumir a natureza, existe também uma por consumir subjetividades. Então, vamos vivê-las com a liberdade que formos capazes de inventar, não botar ela no mercado, já que a natureza está sendo assaltada de uma maneira tão indefensável. Vamos, pelo menos, ser capazes de manter nossas subjetividades, nossas visões, nossas poéticas sobre a existência. Definitivamente, não somos iguais. E é maravilhoso saber que cada um de nós que está aqui é diferente do outro, como constelações. O fato de podermos compartilhar esse espaço, de estarmos juntos viajando, não significa que somos iguais. Significa exatamente que somos capazes de atrair uns aos outros pelas nossas diferenças, que deveriam guiar o nosso roteiro de vida. Ter diversidade, não isso de uma humanidade com o mesmo protocolo, porque isso até agora
foi só uma maneira de homogeneizar e tirar nossa alegria de estar vivos. Digo eu agora, o que poderia, portanto, ser mais inspirador em um momento como este do que ouvir Krenak, a sabedoria dos povos ancestrais, daqueles que aprendem com a terra, a Pachamama dos povos originários latino-americanos, com a natureza, suas lições da prática, fruto da experiência cotidiana de viver, respeitar, conviver, bem viver. Estes são todos conceitos que paradigmas decoloniais vêm resgatando da nossa cultura e conhecimento tecido pelos povos que nos precederam, subsumidos pela hegemonia europeia do branco e do considerado verdadeiro conhecimento que a modernidade, com seu modo de pensar e produzir ciência e conhecimento, entendeu como único e singular, desprezando todas as formas de compreender o mundo e explicá-lo, e com ele interagir. Sigo agora mostrando para vocês que esse slide que eu apresento mostra para nós um dos livros do Krenak, o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? O Amanhã Não Está à Venda seguiu-se a ele, O Lugar Onde a Terra Descansa é outro, e o último é A Vida Não é Útil. Todos são livros que, como diz Krenak, produzidos a partir do seu contar a sua história, refletir sobre a vida, filosofar a vida como resultado da oralidade, que alguém passa para o suporte escrito e faz com que Krenak possa, então, publicar esses livros pela Companhia das Letras, né, que é a sua editora no momento. Sigo, então, perguntando para nós, né, por que precisamos ampliar o diálogo a partir de Freire, trazendo Krenak para a roda desses aprendizados? Porque Paulo Freire tem sido para nós... Será que eu pulei um? Pulei. Desculpem. E para ampliar esses múltiplos saberes que se enlaçam nessa intervenção que eu faço aqui, eu vou agora para a criação cotidiana de uma mulher, Carolina Maria de Jesus, de Quarto de Despejo, uma obra de 1960, consagrada como por uma descoberta de um jornalista na década de 50, na favela do Canindé, que hoje não existe mais naquela região, porque foi expulsa pelo progresso, pela via marginal ao Tietê, em São Paulo, e que, do alto da sua escolarização de segunda série, foi capaz de, deixando cadernos e cadernos escritos, de descrever os cotidianos de vida das gentes daquele lugar, demonstrando como a tal da humanidade que nos evoca Krenak é um construto muito mais poderoso quando vivido e produzido pela reflexão, pela compreensão dos movimentos do mundo e das pessoas ao redor e pelos afetos que cada um de nós cria com alteridade, o outro, sem o qual não existimos. Carolina Maria de Jesus Abitita, em Quarto de Despejo, nessa obra de 1960, que a revelou ao mundo e foi capaz de tirá-la da miserável vida material em que sobrevivia com seus filhos, lê e escreve. Sim, ela lê e escreve, e nesse fazer cotidiano revela-nos sua visão de mundo,
seu estar no mundo como forma de resistir e viver do jeito sórdido como a desigualdade e a iniquidade são capazes de impor a grande parte da população brasileira. Carolina é a mulher, como todas nós, que ora é luta, ora é crítica, ora é sonho, desejo, vontade. Vou ler alguns trechos de Bitita. Diz ela: o que eu aviso aos pretendentes à política é num momento de eleições, que serve bastante para o nosso momento atual, é que o povo não tolera a fome. É preciso conhecer a fome para saber descrevê-la. E adiante, ela mostra como suporta o que faz para gerar renda. Ela cata papéis, ela cata material para vender recicláveis. E esse pequeno trecho é do diário dela, de 9 de maio. Eu cato papel, mas não gosto. Então, eu penso, faz de conta que eu estou sonhando. Em seguida, ela volta ao tema da fome que a persegue a seus filhos todos os dias, e cuja luta para vencê-la, dominá-la, é a razão de viver. Ela sai todos os dias para catar papel, vender o papel e conseguir ter o de comer. Diz ela, o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. E mais adiante, num 20 de julho, diz ela, deixei o leito às 4h para escrever. Abri a porta e contemplei o céu estrelado. Quando o astro-rei começou a despontar, eu fui buscar água. E essa contemplação do céu, Carolina faz constantemente no seu diário e diz, num outro trecho, a noite está tépida, o céu já está salpicado de estrelas. Eu, que sou exótica, gostaria de recortar um pedaço do céu para fazer um vestido. Na página 19, ela volta ao encantamento com a vida, como faz em muitos relatos na obra. Diz ela, eu sou muito alegre. Todas as manhãs eu canto. Sou como as aves, que cantam apenas ao amanhecer. De manhã, eu estou sempre alegre. A primeira coisa que faço é abrir a janela e contemplar o espaço. Mais adiante, ela diz para nós, quando cheguei em casa, era 22h30. Liguei o rádio, tomei banho, esquentei comida, li um pouco. Não sei dormir sem ler. Gosto de manusear um livro. O livro é a melhor invenção do homem. Essas anotações que eu li para vocês, elas se referem ao ano de 55. Em 2 de maio de 58, Carolina volta a escrever. Eu fiz uma reforma em mim. Quero tratar as pessoas que eu conheço com mais atenção. Quero enviar um sorriso amável às crianças e aos operários. E agora, digo eu, seria esta a humanidade de que nos fala Krenak? A que exige de cada um de nós uma reforma para que o outro tenha lugar como humano em nossa vida? Seremos nós, professores e professoras, capazes de nos reformarmos cotidianamente
para acolher nossos jovens e adultos e idosos como outros humanos e dignos de atenção amável? Seguindo, então, desculpem. Eu volto, então, a Paulo Freire. E a Paulo Freire reinventado. E por que Paulo Freire reinventado? Porque Paulo Freire, a quem eu sigo, não como discípula, mas reinventando, recriando cotidianamente, nos orientava que nós não devíamos segui-lo naquilo que ele disse, como discípula, como aluno, como alguém que o segue acriticamente, mas reinventando segundo os momentos históricos, segundo os nossos contextos, segundo a realidade em que vivemos. Então, compreender os múltiplos aprendizados que se dão em contextos atuais é seguir Paulo Freire, é cumprir seus desejos. Então, eu trago dois aspectos que, para mim, são fundamentais no que nos diz Paulo Freire, no intuito da nossa formação continuada como profissionais da educação e professores e educadores. Abandonar a ideia da sectarização. A sectarização é sempre castradora, porque quase sempre, quando a gente se coloca num setor, nós nos colocamos de uma maneira fanática, porque é disso que a sectarização se nutre. E ela age com a ideia do mito, ela é mítica. Passar da sectarização desse lugar fechado, dessa bolha fechada, à radicalização, que, ao contrário do que muitas vezes a gente pensa, é sempre criadora pela criticidade que a alimenta. E, sendo crítica, é libertadora. E o que é ser radical? O que é ir à raiz? Radical vem de raiz. Significa sair da condição de falsa realidade para o conhecimento da realidade concreta, que é produto da ação dos homens. Dos homens, humanidade, homens e mulheres, né? Então, o que cabe a educadoras e educadores de EJPT na condição a que somos submetidos, isolados, confinados nesses tempos de pandemia? Quem é o jovem e adulto que nós deixamos de assistir, porque tem sido essa a fala de muitos gestores em relação ao fato de não estarmos dando aula? É preciso que a gente lembre que esses jovens e adultos desse tempo presente é o mesmo oprimido que Freire já descreveu lá nos anos 50, 60. O agravante desse jovem adulto é que hoje ele é quase que na sua totalidade desempregado, vivendo da informalidade, sem direitos, porque os poucos que ele tinha quando trabalhava estão sendo roubados, e a gente pode observar isso pelos dados do IBGE, e que, em muitos casos, vive do auxílio emergencial, que agora está reduzido a R$300. São esses jovens e adultos os trabalhadores da linha de frente para que nós, professores, entre outras categorias profissionais, possamos estar isolados em casa, fazendo home office. Em geral, são eles também os mais contaminados e adoecidos nesse tempo de pandemia, porque já trazem um maior grau de morbidade e de letalidade
arraigado nas suas próprias condições de vida, que não vem garantindo a eles o mínimo existencial. Além disso, do ponto de vista das situações que nós impusemos a essa realidade do uso da virtualidade, são eles apartados digitais. O celular, que muitas vezes eles têm, que é um instrumento, dispositivo mais comum, não comporta usos prolongados. Muitas vezes, o Wi-Fi que eles têm é de carona. É quando eles acessam espaços que têm Wi-Fi livre. Tem cartões pré-pagos, seus dados são limitados pelos custos das operadoras. As dificuldades reais que eles demonstram com a tecnologia são tão ou quase tão parecidos quanto as que nós, professores, também temos com essas tecnologias, porque não tivemos formação para lidar com esses suportes tecnológicos. Estamos aprendendo fazendo, do mesmo modo que eles. Primeiro, portanto, quando é possível, fazemos o uso, para depois pensar em quais conteúdos seriam os conteúdos desejantes desses sujeitos em um tempo sem horizonte e sem futuro. É o tempo do hoje, do presente, como lembra Krenak. Então, como acompanhar aulas remotas, online, virtuais, à distância, qualquer que seja o apelido que a gente dê a elas, com todas essas condições que os nossos jovens e adultos portam? Então, eu lembraria a todos vocês que pensar direito à educação, e essa é a minha maior premissa e a minha tese fundante dos estudos e das pesquisas que eu faço, é pensar que o direito à educação não se faz isolado dos demais direitos. É preciso pensar que não se deseja e não se toma consciência do direito à educação quando outros direitos estão isolados e apartados de nós. Em tempos de pandemia, cabe perguntar: o que é que vem primeiro? A escola ou a vida? Por onde passa a luta da sociedade nesse momento? A gente pode até refletir que uma grande parte da sociedade nesse momento se comporta de modo bastante irresponsável diante do número de contaminados, do crescimento largo desses contaminados e do índice e do número real de mortos no país. As cenas de que eu me envergonho quando o sol aparece e faz um calor medonho como o que estamos vivendo nesse momento no Rio de Janeiro, me envergonha ver que a população carioca não se importa, dá ombros com o que a gente está vivendo e vai à praia e vai aos bares sem máscara, sem proteção e sem respeitar as medidas de distanciamento social, como se tudo já tivesse acabado. E, por último, a pergunta que eu me faço é: que respostas nós podemos oferecer a jovens e adultos em respeito à sua humanidade? Essas respostas não estão prontas para nós, educadores. Elas nos desafiam a pensar cotidianamente, nesse tempo presente que estamos vivendo, para saber o que de melhor podemos oferecer a esses jovens e adultos, respeitando todas as dificuldades e adversidades
que eles vêm passando. Isso, tal como a nossa formação inicial, de que tão bem nos falou Jailson, é tão importante porque nos mantém nesse movimento de aprender continuadamente ao longo da vida. É um processo. Mais 3 minutos para a gente Estou encerrar. fechando, Beth. Ok, obrigada. Então, este momento é um momento mais do que nunca de ler contextos, de aguçar os ouvidos, de aguçar o olfato, de ouvir os ruídos e os sons que estão à nossa volta para melhor compreender o que podemos oferecer a nossos jovens e adultos, a despeito de todas as recomendações que nos chegam cotidianamente vindas de gestores, de conselhos estaduais de educação, de onde venham, e que dizem que as escolas precisam voltar no momento em que não temos segurança de vida e que sabemos que a vida não se faz de um modo rascunhado e para viver depois. A vida é só essa. Se nós fizermos desse momento de vida um mau percurso, ele será único. Não dá para passar a borracha e fazer novamente. Por isso, para concluir, eu trago novamente Krenak para nosso pensamento, que está no Amanhã Não Está à Venda. Diz Krenak para nós: há muito tempo não programo atividades para depois. Temos de parar de ser convencidos. Não sabemos se estaremos vivos amanhã. Temos de parar de vender o amanhã. E eu incluiria nessa fala do Krenak uma outra fala em que ele diz para nós, de uma forma muito contundente, o que nós, na verdade, precisamos é viver o hoje, o presente, da melhor forma que pudermos, para fazer jus à nossa condição de professores que têm o tempo todo o dever de acolher, interagir, aprender e ressignificar nossos conhecimentos, sejam eles de vida, profissionais, junto com os sujeitos e não antes nem a partir deles, mas com eles o tempo todo. Muito obrigada, gente. Quero dizer que é sempre um prazer enorme ler seus escritos, ouvi-la falar, professora Jane. Eu não lembro de nenhuma vez que a senhora esteve aqui em Maceió e que eu não estava na plateia, né, ouvindo. Mas hoje, em especial, não sei se pelo momento que a gente está vivendo, a sua fala foi de um acalento, né, ao nosso coração, ao mesmo tempo de um alerta sobre a nossa profissão, como nós estamos nesse momento vivendo esse contexto, né, afetados por uma pandemia, por uma doença terrível, né? A fala foi poética, professora. Obrigada. Sua fala foi linda, maravilhosa. A perspectiva da releitura com Paulo Freire, da releitura de Paulo Freire e esse casamento com Krenak, belíssimo. Eu vou trazer algumas questões para que a gente possa interagir com os demais que devem estar ansiosos, né, por conversar conosco também. Jailson já está a postos? Ok. Deixa eu ler aqui. Eu tenho 3 questões a princípio. Eu penso que nós poderíamos
fazer esse bloco das 3 questões. Elas não são direcionadas nem para o professor Jailson, nem pela professora Jane Paiva, então vocês fiquem à vontade até para continuar esse diálogo entre vocês. A primeira diz, inclusive está no nosso chat privado, né? Como fazer, e na nossa tela também, como fazer quando os colegas docentes não querem construir saberes coletivos? Um desafio enorme, não é, Jailson? Esse nosso, nos nossos lugares, no âmbito dos IFES, nos nossos campi, nós, professores da educação dos jovens e adultos, em alguns momentos nós nos sentimos, sim, rejeitados pelos nossos colegas, pelos nossos companheiros, quando a gente propõe fazer uma discussão mais qualificada para a educação dos jovens e adultos. Acho que a gente tem caminhado, avançado em vários aspectos, né? Nós temos encontrado pares preciosos que estão nos ajudando nos nossos espaços, mas aí a pergunta nos alerta, não sou eu que estou perguntando, já eu digo a pessoa que perguntou lá no chat, mas ela pergunta, né, o que a gente deve fazer quando essas pessoas, né, se negam a construir esses saberes coletivos? Eu vou colocar uma outra questão já na sequência. Como pensar a formação docente para a EJA com os ditames da BNCC, o silenciamento da EJA pelo governo federal e o apoio deste governo a cursos profissionalizantes curtos e instrumentais? Uma outra, né, e a última questão: como construir um trabalho coletivo quando encontramos resistências dos nossos professores? Então, penso que a gente pode ir refletindo sobre essas questões, né? A pergunta da resistência dos profissionais, dos professores, é também uma pergunta que aponta para uma reflexão sobre o esvaziamento do sentido político pedagógico na prática educativa. Então, são todos dilemas, né, que nós estamos enfrentando cotidianamente, e se vocês puderem tratar a respeito, a gente agradece. Eu vou aqui no chat ver quais foram as pessoas que interagiram conosco, mas fiquem à vontade, como vocês gostariam de tratar as questões. Nós vamos até às 17 horas, então a gente só pede para ir para às 17h50, a gente já ir fechando as reflexões. Então, pode começar? Posso, Jane? Claro. Primeiro, parabenizar pela fala da professora Jane, né? Foi maravilhoso, né? Enfim, essa sensibilidade, né, que é peculiar a Jane Paiva, né? Então, isso nos inspira muito, né? A não adiar o fim do mundo, né? A continuar enfrentando, nesse enfrentamento, né? E nesse enfrentamento, a gente encontra essa resistência, né, da formação dos professores, já levando para a questão da primeira pergunta que foi levantada, né? Essa resistência, ela acontece não só nos institutos, né? Ela acontece também em outros espaços, né? Eu já passei por outros espaços, né, na perspectiva de formação de professores, né, e uma resistência que eu tenho observado muito a partir da formação inicial, né? A gente também precisa observar essas questões, né? Qual o projeto de formação inicial a que esses professores, né, foram submetidos ou passaram, né, por esses processos de formação inicial. Se nesses processos de formação inicial, entendendo aqui como as licenciaturas, né,
se houve ou não menção à educação de jovens e adultos. E nas nossas conversas aqui no campus, né, no Campus Piranhas, a gente tem escutado muito essa queixa, né? Eu nunca vi a disciplina Educação de Jovens e Adultos. Tá? No meu curso de licenciatura não tinha. Isso os licenciados. Né? E os da formação técnica, né, muito menos. Né? Então, é muito comum, Beth, essa rejeição, acredito eu, a partir daí. Né? Como é que a gente lida com o diferente? Né? A dificuldade que é posta, né, todos os dias, né, no cotidiano do PROEJA, e aí eu estou falando desse campo de experiência enquanto coordenador, é essa, né? Como é que eu vou lidar? Né? Como é que eu vou lidar com esse sujeito? Né? Não tem outro jeito. Acho que o título dessa mesa nos diz muito, né? É o aprendizado mútuo, né? O aprendizado cotidiano e essa relação de múltiplos aprendizados. Né? E daqui a pouco esse professor está voltando lá na sala de aula, né? Voltando da sala de aula dele, e passa na sala da coordenação e diz, hoje foi interessante. Né? Ou então outro professor que diz, quando chega o dia da minha aula na EJA, minha cabeça dói. E eu digo, que bom que sua cabeça dói. Isso significa dizer que você está preocupado, né? Que você está se transformando, que você está correndo atrás. Né? Minha cabeça dói, eu fico sem saber o que é que eu vou levar. Né? Então, essa pergunta ela nos remete, em primeiro lugar, a um projeto político-pedagógico, né? Um projeto institucional, né? E aí eu estou falando, né? E aí, de retomar essas formações de forma sistêmica, e eu acho que a gente já tem conseguido, né, aos poucos, né, pelo menos já temos um GT de formação de professores, mas dizer mais que isso, né, precisamos retomar com mais força. Né? Precisamos retomar com mais força, por quê? Porque precisa ser garantido esse direito, que a Jane acabou de falar, né? O direito à educação. Talvez esse professor também não tenha entendido ainda o direito à educação. De tanto ser dito no discurso oficial que a obrigatoriedade é de 4 a 17 anos. Né? Então, para que educação para jovens, adultos e idosos? Veja, pode haver, com certeza, né, em alguns casos a gente percebe um conflito na cabeça do professor. Então, eu quero dizer que isso precisa estar claro nos projetos institucionais, nos PDIs, né? Quer dizer, aquilo que está posto lá naquele documento base do PROEJA, né? Inclusive a Jane Paiva é uma das que assina aquele documento, né? Que orienta o PROEJA, né? Ali está posto, né? O lugar do docente, né? Enfim, a importância da formação desse professor, a formação em serviço, como a gente chama, a formação em serviço desse professor. Agora, falar também, né, da amorosidade do Paulo Freire. Né? E aí a gente relendo o Paulo Freire, quando ele vai falar dessa amorosidade que tem que existir, né, com o sujeito, a gente vai perceber que a amorosidade que ele está dizendo é compromisso político com o sujeito. Né? Então, qual o lugar, né, da educação de jovens e adultos dentro do seu instituto, no seu campus? Né? Ampliando, qual o lugar do PROEJA, EPT, dentro da rede federal? Né? E aí a gente começa a pensar em políticas de formação continuada, né, de autoformação, de proporcionar essas ações de formação sistêmicas para esses professores, né, de falar, de conversar, de dialogar sobre os saberes dos educandos, né, dos sujeitos, alunos da educação de jovens e adultos. E é nessa construção coletiva mesmo. Né? É no cotidiano que isso vai acontecer e é nessa perspectiva de uma relação de múltiplos aprendizados. Né? A resistência, ela existe, não é só no IFAL,
né? Talvez seja maior do que nas outras redes, né? Por quê? Porque se tem uma formação mais elevada, né? Você está tratando com mestres e doutores, nosso quadro, né, é bem formado nesse sentido, né? E talvez haja essa resistência de não compreender, né? E quero dizer também, né, que nesse processo de formação continuada, é importante essa perspectiva do inacabamento e de pensar que a formação não se encerra na licenciatura ou no bacharelado, né? Muito menos no mestrado ou no doutorado, estrito sensu, né? Então, são a partir desses pontos, né, que a gente começa a pensar que formação está sendo ofertada a esses professores, né, tem sido ofertada, né, que movimento nós vamos fazer de resistência, aí outro tipo de resistência, né, de reexistir, de aprender a existir de outra forma, para garantir, né, essa tão valiosa oferta do Proeja. Quando a gente olha para o campus, e aí eu estou olhando para o meu campus aqui, quando você olha para o campus Piranhas, né, um lugar, como eu coloquei lá no início, né, da ausência de políticas públicas, sobretudo no campo da educação, no campo da formação de professores, e você encontra um oásis, que é o Instituto, como vocês viram aí na imagem. Isso é muito importante, né? A oferta do Proeja é muito importante para essa comunidade, né? Então, é um pouco disso, né? Agora, isso precisa ser trabalhado com os professores, esse processo de sensibilização, de amorosidade, na perspectiva do compromisso político, né? Eu vou deixar a Jane falar, depois a gente fala mais um pouquinho sobre o outro questionamento. Então, eu penso, Jailson, que um elemento muito relevante para a gente pensar isso e usar como argumento tem a ver com o fato de que é preciso tomar consciência do que os institutos significaram para jovens e adultos por todo esse país, né? E aí, adolescentes também, não só de educação de jovens e adultos, mas para todos os sujeitos das populações não atendidas pelo direito à educação nesse país. O número de institutos e o que eles foram capazes de produzir de garantia do direito tem que ser lembrado todo o tempo por todos nós. E inserir nesses institutos a perspectiva da educação de jovens e adultos, que anda completamente relegada nas redes municipais e estaduais, o movimento que a gente vê é fechar a turma, fechar a classe, diminuir o número de vagas, as matrículas são sempre reduzidas. Então, é preciso que a gente pense que nós, como servidores que somos, temos um compromisso com essa população, e não com os gestores, nem os articuladores de Brasília que ficam mandando essas BNCCs, achando que é possível ignorar contextos tão diversos para equalizar um currículo de norte a sul, leste a oeste no país. Então, acho que nessa hora, nós primeiro temos que lembrar desse lugar que a gente ocupa. Eu sempre digo que, como servidora pública, eu devo satisfações ao público que eu atendo, no caso, os meus estudantes, e não aos meus gestores, nem diretores, nem coordenadores, nem qualquer outra coisa, no caso de quem está em rede municipal, a prefeito, governador, nada disso, né? O compromisso que a gente tem é quando a gente está na sala de aula, quando nós estamos cumprindo a nossa tarefa de professores, nós somos servidores públicos e ali nós representamos o Estado. Estado com E maiúsculo. E representando o Estado, nós temos o dever de garantir
o processo de aprendizado e o direito à educação. Então, essa, para mim, é a questão mais valiosa no momento. Não adianta a gente colocar a responsabilidade em outras pessoas se nós não nos convencermos que nós somos os representantes do Estado quando estamos exercendo o nosso papel de professores. Podem dizer o que quiserem, né, de que só somos professores porque não fomos capazes de fazer nada diferente. Não é verdade, né? Nós fizemos escolhas, e como tal, como escolhas que fizemos, nós temos autonomia pedagógica de representar esse Estado. E o que diz a Constituição? Que é dever do Estado a oferta da educação a toda a população brasileira que tem o direito à educação. E, por isso, nada nos pode impedir de fazermos bem o nosso papel. Não dá para aceitar lavar as mãos. A turma toda foi reprovada em matemática, lavamos as mãos. Não, não é possível, né? Alguma coisa está errado com a nossa intervenção pedagógica quando isso se dá. Isso desde que o mundo é mundo, é assim. Agora mesmo, eu estive sabendo de professores na UFRJ que estão apurando possíveis fraudes nesse momento virtual de estudantes de cursos que usam, que tem obrigatoriedade de fazer a matemática e a física nos institutos correspondentes, porque cálculo é sempre uma matéria que reprova largamente os estudantes. E no momento virtual, esses estudantes que fizeram provas online, com as questões que os professores colocaram, subiram a média de 5 para 6,5. E os professores acharam isso um absurdo. Chamaram a Polícia Federal para apurar as fraudes que estariam acontecendo. Ora, ainda que as pessoas tenham se comunicado e se falado e trocado impressões sobre as questões para responder, e essas são formas de aprender. Eu sempre digo que se a gente quer fazer um bom trabalho na nossa disciplina, o nosso primeiro pacto é com os nossos estudantes. É com eles que nós vamos pactuar o que vamos fazer. São eles os sujeitos desejantes. Como é que a gente negocia? Essa é a palavra da democracia. Não é consenso. Eu não vou ter consenso nenhum. Consenso não é a palavra da democracia. Na democracia, a gente não apaga as diferenças. A gente aprende a viver com essas diferenças. E esse aprendizado passa a nós negociarmos. O que é que você quer, o que é que essa disciplina precisa e como é que a gente junta essas pontas para fazer um currículo vivo, real, que atenda às necessidades dessas pessoas. Necessidades que não estão colocadas só nesse saber chamado de acumulado pela humanidade, mas que leva em conta modos de vida, modos de pensar, de resolver seus problemas cotidianos, de produzir saberes, que junta a sua cultura, que junta seus modos de ser e de estar no mundo. Porque essa não é uma regra só para a educação de jovens e adultos, essa devia ser a regra e a compreensão para toda a educação, né? Nós tivemos uma live essa semana com uma colega mexicana, Jailson, eu acho que conhece, a professora Judith Kalman, a pesquisadora, e ela dizia para a gente, nós precisamos abandonar essa ideia de falar em aprendizagem, porque aprendizagem é um substantivo. E o que, na verdade, a gente faz quando está diante de objetos de conhecimento é uma ação. Aprender é uma ação, não é um substantivo. Não aprendemos coisas que já estão prontas e aí colhemos a aprendizagem. Mas nós, sim, fazemos a ação de aprender. E essa ação é aquilo que a gente precisa exercitar o tempo todo entre nós, colegas, professores e com os nossos estudantes. No meu entendimento, o melhor pacto que a gente faz numa instituição de ensino é com os nossos estudantes.
Quando a gente consegue tê-los como aliados na construção dos projetos, a gente consegue ir quebrando as resistências de muitos professores, de muitos colegas, que às vezes pensam que o seu saber está pronto, acabado, encapsulado, e que não há mais o que aprender, né? Porque a vida é isso. Dizia a Declaração de Hamburgo, a gente aprende do berço ao túmulo. Enquanto a gente está vivo, nós estamos aprendendo, né? Eu queria passar a tarde, sabe, à noite, entrar numa próxima sessão dessa conversa, porque também queria falar, né? Dialogar com vocês, mas assim, nessa condição de mediador, né, de estar trazendo o chat para cá, trazendo a interação, eu não consigo entrar no diálogo. E também não vou roubar um tempo que eu posso ficar escutando, né, Jailson e Jane Paiva, para eu ficar eu mesma me escutando. Não vou fazer isso de forma alguma. Não, a questão não é essa, né, Beth? A questão é que a gente não pode aproveitar do direito do microfone para falar mais do que os outros. Não é isso? Então, nós estamos encerrando. Eu gostaria que em 2 minutos, se Jailson pudesse se despedir, né, fazer suas considerações finais. Eu sei que é um tempo curtíssimo, mas é o que nós temos, Jailson. 2 minutos para você e 2 minutos para a professora Jane para fechar, se despedir da gente, por favor. Eu só queria pedir uma coisa antes do Jailson falar. Coloca no chat qual é o link onde a gente vai poder assistir essa live. Sim. Depois, tá? Sim. Porque deve estar sendo gravado, vai para o YouTube. Vai para o YouTube, professora, vai para o YouTube e a gente vai dar um jeito de chegar para você. Sim, com certeza. Tá ótimo, obrigada. Por nada. Diz, Jailson, então. Não, as minhas considerações finais, né, são de agradecimento. De agradecimento pelo convite, né, de agradecimento pela oportunidade de poder dialogar desse tema, né, sobre esse tema tão importante, que é a educação de jovens e adultos, né, que é minha área de paixão, né, é algo que eu faço com muito prazer, né, então, e de poder levar um pouco da nossa experiência aqui no Instituto Federal de Alagoas, especificamente no campus Piranhas, né, dizer que estamos aguardando vocês no presencial, né, para aquele banho de rio, né, e um belo passeio de catamarã e depois uma palestra no IFAL, né? Claro, tem esse detalhe. Então, estamos muito ansiosos, né, aguardando essa volta, mas estamos trabalhando, né, com um momento real, né, com um mundo com o que está posto no momento real, né? Estamos correndo atrás dos nossos estudantes, né, de todo jeito, né, mantendo esse vínculo com os nossos estudantes, claro, também com o cuidado de não forçar a barra de pedir algo que eles não podem oferecer. Esse é o grande cuidado que a gente está tendo aqui no campo da educação de jovens e adultos, né? Então, agradecer pela oportunidade, né? Desejar a todos, né, que assistiram, né, a passar a nossa gratidão a todos que acompanharam ou que vão acompanhar essa live. Eu acho que vai ser disponibilizado depois, né? Uhum. Grande abraço, Beth, né? Agradecer aos intérpretes, né, o pessoal que auxiliou na parte técnica e agradecer a companhia da querida Jane Paiva, né? Morrendo de saudade e louco para voltar para a UERJ, né? É isso, muito obrigado. Ok, Jailson. Professora Jane, por favor. Então, eu quero, como Jailson, agradecer a todo mundo que está aqui nos bastidores e na frente aqui com a gente, nos quadradinhos, como eu digo, né, que não são quadradinhos, são retangulinhos, trabalhando para essa live num dia de sábado à tarde, né, depois de, certamente, uma semana densa de todo mundo, mas porque essa iniciativa, sem dúvida, é uma iniciativa muito importante para o IFAL, né, nos seus múltiplos campi, e para todo mundo que vem fazendo com muito afinco e com muito carinho a educação de jovens e adultos pelo PROEJA, nesses IFES, que eu tive o prazer de conhecer, alguns
várias pessoas que estão fazendo, que estão em busca de melhores fazeres e pensares sobre o que pode ser o PROEJA. Estar com Jailson mais uma vez é uma alegria muito grande, com Beth também, né? Aquele grupo Multi-EJA me deu essa possibilidade, por muitos momentos, da gente ter parcerias e estar juntos. Agradecer a quem está nos vendo, mas nós não vemos e que está longe. Esse é um problema da virtualidade que a gente ainda não conseguiu resolver, mas dizer que eu fico muito feliz de que gente jovem como vocês dois, que estão aqui representando muitos, com certeza que estão aí nos assistindo, estejam abraçando a causa da EJA. Eu estou já quase de partida desse lugar, né? E saber que tem tanta gente comprometida, interessada e fazendo o melhor na compreensão, no afeto, na amorosidade pelos sujeitos jovens e adultos, que infelizmente a gente está longe de poder dizer que agora sim temos uma política consistente que atende a todos os sujeitos, né? Mas saber que nós temos muitos sucessores que certamente farão melhor do que nós, cada vez mais, o que a gente começou, né? E que vocês têm esse dever. Dever e compromisso com os sujeitos e conosco, que iniciamos essa luta, né? E que conseguimos seduzir vocês para estarem com a gente, trabalhando por esse direito à educação. Muito obrigada a todos vocês e uma boa tarde. Melhores não seremos, viu, professora? Mas, assim, o compromisso com todo mundo, né, que contribuiu para a nossa formação, a gente tem, né, Jailson? Compromisso com os sujeitos da educação dos jovens e adultos, esse é o nosso compromisso maior, e, sobretudo, com todos aqueles que nos inspiraram, né, que foram nossas referências e que a gente tenta fazer um pouquinho, né, do tanto que vocês estão fazendo para a educação de jovens e adultos. Muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou, né, nessa transmissão. Muitíssimo obrigada a todos e a todas. Nossos agradecimentos especiais ao Jailson, a Jane Paiva, a Laís, a Luciane e a Natasha. Muitíssimo obrigado por trabalho que vocês, os intérpretes de Libras, estão fazendo nesse evento. Tiara, obrigada a você que está aí nos bastidores, nos operando, nos orientando. Então, até logo, até a próxima. A gente encerra aqui essa transmissão, essa mesa, mais uma mesa do terceiro Encontro Nacional da Educação de Jovens e Adultos.